Graças a Deus, meu irmão. Como é bom ouvir a voz de Deus. É muito bom ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. E nós leremos dos versículos 1 ao 10. Livro do profeta Samuel, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 10. Depois você pode se sentar, mas fique com a sua Bíblia em mãos, porque nós leremos vários textos. O título do meu sermão essa noite é Quando Deus Falar. Você está preparado para quando Deus falar? Vamos ler então o profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. O sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não se lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se-lhe ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Pode se assentar, meus irmãos. Há na Bíblia vários casos em que Deus falou ao homem transmitindo pessoalmente mensagens. Abraão, Moisés, Paulo. Mas um dos casos mais conhecidos, mais impressionantes, é de Samuel, quando ele ainda era jovem. A história de Samuel não é um conto de fadas, não é uma fábula. É uma história verídica, é um relato bíblico verdadeiro. Houve muitos outros homens a quem Deus falou, mas alguns de nós perguntariam, Deus ainda fala aos homens? Na verdade, a revelação divina já está completada na Bíblia, mas Deus ainda fala, ainda transmite orientações aos homens. Samuel é um personagem muito marcante na Bíblia, porque Samuel dá um início a um novo envolvimento de Deus com seu povo. Desde Moisés, Deus não falava diretamente ao povo. Desde Moisés, a única forma com que o povo podia consultar a vontade de Deus era através da lei, que tinha sido transmitido verbalmente a Moisés, mas daí por diante já não era mais transmitido mensagens de Deus ao seu povo. Samuel foi o último juiz. Após a morte de Josué, começou no povo judeu, no povo israelita, o tempo dos juízes. Deus preparava homens que julgavam o povo e que, mediante a orientação da lei, conduzia aquele povo na vontade de Deus. A verdade é que o tempo dos juízes foi um tempo ioiô na vida dos israelitas. Eram altos e baixos,
Quando havia um juiz temente a Deus, o povo caminhava bem, mas quando havia um juiz fraco, que não temia a Deus, que não consultava a lei, então o povo caía em idolatria e, consequentemente, era abandonado por Deus e humilhado pelos seus inimigos que estavam aos seus redores. Mas Samuel foi o último juiz e o primeiro oráculo de Deus. O primeiro profeta que passou a receber visões e mensagens direto de Deus, todas elas coerentes com a lei, nenhuma delas contraditória à lei, foi Samuel. E daí por diante Deus voltou a falar com seu povo através dos profetas. Foi assim posteriormente com Natã. Nós vemos Natã trazendo mensagens e repreendendo a Davi. E assim foi com Isaías na vida do rei Ezequias e todos os outros profetas, Jeremias, todos eles falando da parte de Deus àquelas pessoas contemporâneas deles. Deus fala ainda hoje conosco? Deus pode falar conosco? Deus fala ainda hoje conosco de 3 maneiras. Primeira maneira com que Deus fala conosco, Deus fala através da sua palavra. Salmo 37, versículos 4 e 5, nós lemos o seguinte: Deleita-te também no Senhor, e te concederás os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Quando o crente conhece a palavra de Deus, ele adquire um relacionamento com Deus. Deus não fala mais audivelmente como falou aqueles homens dos tempos bíblicos. Deus fala à consciência, dando claras orientações. O crente ele não fica desentendido. O crente ele não fica desapercebido. Ele pode até se fazer de bobo, mas ele não engana a si mesmo nem a Deus. Deus fala na sua palavra trazendo orientações nítidas. Se eu não tenho essas orientações, se eu não sei que direção tomar, é sinal de que eu estou fraco na palavra. Abrir a Bíblia ao acaso, esperando que Deus vai trazer alguma resposta, é muita superstição. A Bíblia não é um oráculo, não é um realejo, não é um biscoitinho da sorte, não é uma caixinha de promessas. Nós não cremos assim. Nós cremos plenamente nas respostas dadas por Deus através da palavra. Ler a Bíblia é um hábito saudável, que faz bem ao meu corpo, faz bem à minha alma, faz bem ao meu espírito. Quando eu tenho a palavra de Deus, ele satisfaz o desejo do meu coração. Ele não satisfaz a minha concupiscência. Ele não satisfaz o desejo da minha carne. Ele satisfaz o desejo do meu coração. Qual é o desejo do meu coração? Qual é o desejo do coração humano? O desejo do coração humano é satisfação própria. O homem que não tem a palavra de Deus busca essa satisfação em todas as coisas possíveis e não encontra. O seu coração não fica saciado, não fica satisfeito. Mas o homem que conhece a palavra de Deus vê nela autoridade. Nós lemos um trecho da Bíblia que já é conhecido de nós, mas ele traz novo brilho, propriedade, significado. A Bíblia fala conosco. Parece que nós estamos lendo ela pela primeira vez. É Deus que está falando por intermédio da sua palavra. Quando eu conheço a palavra de Deus, no dia que eu precisar dela, para me orientar, para me repreender, para me fortalecer, ela virá à tona, através da minha consciência, através do meu coração. Segundo meio pelo qual Deus fala comigo é através das minhas orações. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8.
Jesus disse aos seus discípulos: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirem. Como assim, Tiago? Como Deus fala comigo através da minha própria oração? O Senhor Jesus, noutra oportunidade, ele disse aos seus discípulos: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira coisas más, porque da abundância do coração fala a boca. Aquilo que é abundante no meu coração, os meus lábios irão dizer. Se o meu coração é cheio de amargura, meus lábios irão proclamar palavras de amargura. Se o meu coração é cheio de ira, de ódio, de inveja, e assim por diante. Também, se o meu coração está cheio da palavra de Deus, os meus lábios falarão da palavra de Deus. Eu me depararei comigo mesmo, dizendo as palavras de Deus que estão guardadas no meu coração. A oração é algo muito sério na vida cristã. Oração não é mera rotina, não é apenas obrigação. Oração é diálogo íntimo e pessoal estabelecido entre o crente e o Pai Celeste. Orar contemplando a face do Senhor. Quando eu converso, eu não estou falando sozinho, como um maluco, delirando, tendo devaneios. Não é como sonhar acordado. Orar é como falar com uma pessoa. Como eu estou falando agora com vocês, eu falo com uma expectativa de que vocês compreendam o que eu estou falando. Eu falo propondo assuntos que me dão respostas que já são esperadas. Da mesma maneira, quando eu converso com Deus, irmãos, eu não estou falando sozinho. Eu não estou falando com os meus botões. Eu estou falando com o ser mais vivo da existência. Eu estou falando com a pessoa mais importante da minha vida. Falar com Deus não é só pedir as coisas para Deus. É compartilhar as coisas com Deus. As minhas aflições não devem ficar ocultas a Deus. Pedro diz, nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Nos sujeitando, nos submetendo à sua poderosa mão. Essa é a vida de oração. Esse é o diálogo consistente. Sentir a presença viva de Deus em nossas vidas. Orar a Deus buscando deixar de lado as coisas do mundo. Orar a Deus é encontrar paz. Quando nós temos aquela pessoa de confiança, aquele nosso confidente, que pode ser um irmão, pode ser o cônjuge, pode ser o pai, pode ser um amigo de infância, enfim, uma amiga. Mas ele é o nosso confidente. Ele é uma pessoa que nós sabemos que não vai espalhar os nossos segredos e sempre vai ter um conselho bom para nos dar. Quando nós falamos com o nosso confidente, nós não nos sentimos em paz? Nós não nos sentimos aliviados? Quando esse confidente nos dá uma resposta, nós não nos sentimos satisfeitos, felizes, completos? Sim ou não? Quando eu falo com Deus, como eu falo a um confidente, a oração traz paz à vida do crente. Orar, meu irmão, nem sempre é falar. Muitas vezes orar é guardar silêncio. Muitas vezes as suas lágrimas no seu silêncio falam mais do que as suas palavras. Ana, mãe do próprio Samuel, a quem nós vemos Deus trazendo um novo conceito de revelação, ela estava no tabernáculo e não podia falar, mas balbuciava e chorava. E o sacerdote Eli
pensava que ela estava bêbada. E ela fala: meu senhor, eu não estou cheia de vinho, não. Eu estou cheia de amargura. Eu estou cheio de quebrantamento. Orar nem sempre é falar palavras vãs, palavras sem significado, palavras decoradas, aprendidas. Não é só a reza. Às vezes você está falando com Deus coisas que não têm relevância para Deus. É melhor guardar silêncio. Mas que isso não seja resultado de um vazio de palavras. Porque, como eu disse no princípio desse segundo método, dessa segunda maneira com que Deus fala conosco, Deus só pode falar através da minha própria oração se o meu coração estiver cheio de Bíblia. Se o meu coração está cheio de Bíblia, a minha boca vai falar de Bíblia. E Bíblia é a palavra de Deus, escrita. E é Deus quem vai trazer as respostas através da minha oração. Deus fala por meio das nossas orações. Devemos aprender com Jesus como orar. Jesus ensinou aos seus discípulos como orar. Ele disse, seguindo no versículo 9, portanto vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vimos alguns sermões passados a respeito da mensagem contida na oração do Pai Nosso. Fala da criação, da intimidade com o Deus Criador, Pai amoroso. O Pai Nosso fala da queda, da nossa condição de fraqueza. O clamor pelo pão fala da nossa necessidade de Deus. Fala da redenção. Traz-nos o teu reino. Faça-se a tua vontade. E fala da consumação. Livra-nos do mal. Não o mal cotidiano, mas o mal, o julgamento de Deus que vem sobre a terra. É desse mal que os crentes serão livres. A oração feita segundo a vontade de Deus é uma fonte de inspiração divina para a vida do crente. Na oração, apresentamos nossos planos a Deus, consultamos, procuramos suas respostas e Deus nos atende. Se você ligar para o meu celular de um número restrito, eu não sou obrigado a te atender. Porque eu não sou obrigado a atender um desconhecido. Se você me ligar e o seu número estiver na tela do meu celular, mas eu não te conhecer, ainda assim eu vou atender com uma certa dúvida, eu não sei do que se trata. Mas quando eu olho na tela do meu celular, Mariana, esposa, Leandro, irmão, Marcos, Tiago, Denis, celular, eu atendo, eu sei quem é, ou pelo menos eu que não sou onisciente, imagino quem seja e imagino do que se trate. Você é conhecido por Deus? Você tem falado com Deus? Deus sabe quem é o João, quem é o Pedro, quem é o Marcos, quem é o José, quem é o Tiago, quem é a Maria. Deus sabe quem você é? Deus conhece a sua voz? Se não conhece, hoje é dia de você iniciar um relacionamento com Deus. Hoje é o dia de você começar a falar com Deus. Deus também nos fala ainda de uma terceira maneira. Deus nos fala através das experiências. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, lá no comecinho, o último da lei, capítulo 8, versículos de 1 a 3, diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardeis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná,
que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Veja o que Moisés estava dizendo àquele povo. Moisés não entraria na terra prometida, ele apenas veria a terra, mas ele a veria com a convicção de que Deus tinha cumprido nele. Você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi ao seu pai Abraão. Mas Moisés chama o povo, 40 anos no deserto, uma geração incrédula morreu no deserto, e aquela geração, com novas experiências, podia entrar na terra prometida, mas ele disse: guardem os mandamentos, guardem a minha palavra, para que vocês vivam, para que vocês entrem e possuam essa terra. Porque eu conduzi vocês 40 anos no deserto para vos humilhar, para que vocês saibam onde está o seu coração, se é na terra ou se é no Senhor da terra. Muitas vezes, irmãos, nós temos plena convicção de que Deus é poderoso, nós temos plena convicção de que Deus é soberano, nós sabemos de que Deus é justo, santo e que Ele nos salvou de forma imerecida, mas nós sabemos isso só na teoria. Nós precisamos passar por uma experiência com Deus para que nós tenhamos certeza de onde está o nosso coração. Cada um de vocês já passou uma experiência de dor, de aperto, de deserto. Se não passou, vai passar, para que Deus saiba onde está o seu coração, para que você saiba onde está o seu coração. Será que o seu coração está numa casa? Será que o seu coração está numa vida? Será que o seu coração está num emprego? O seu coração está num haver? Ou o seu coração está no Senhor, que é muito maior do que isso tudo? Deus te honrou. Deus te honrou. Até aqui o Senhor te sustentou. Até aqui o Senhor te proveu o maná que você não conhecia. Mas para que você conheça o maná que vem de Deus, você não pode ter o pão que vem das tuas mãos. E através dessa experiência, Deus fala com você. Experiências únicas. A experiência do José não é a mesma do Manuel. A experiência da Ana não é a mesma da Maria. Experiências únicas. Experiências bíblicas. Experiências em que eu reconheço a mão de Deus. Eu sei que não é a mão do diabo. Eu sei que não é o mero esforço humano. Eu sei que é Deus tratando, eu sei que é Deus me conduzindo. Assim Deus fala. O verdadeiro crente jamais perde a consciência da presença de Deus. Em qualquer circunstância, ele não esquece de que é cristão, semelhante a Cristo. O crente tem experiências positivas, bênçãos, oportunidades, apoio, comunhão, mas também tem as negativas, dor, sofrimento, provações. Todos nós somos suscetíveis ao dia de chuva e ao dia de sol. Todos nós passamos por ventos, tempestades, enchentes. A diferença está no meu fundamento, no meu alicerce. Deus nos fala através dos fatos da vida para ministrar ensinamentos mais preciosos que a teoria não pode nos dar. Às vezes, um fracasso. Às vezes uma vitória. Percebe como é gradual, irmão? Como não dá para derramar a plenitude do conhecimento de Deus sobre a vida de ninguém. Primeiro, na palavra. Eu preciso conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, eu passarei a orar a vontade de Deus na palavra. Eu falarei para mim mesmo as coisas de Deus que estão no meu coração. E aí eu passarei a ter experiências em que eu, com a intimidade que eu adquiri na escritura e na oração, saberei reconhecer quando é a mão de Deus, quando eu posso descansar e quando eu devo pôr a boca no pó. Quando Deus não fala. Deus fala através da palavra, da oração e das minhas experiências bíblicas. Mas Deus também pode não me falar.
Isaías 65. Profeta Isaías, capítulo 65, versículo 12. Também vos destinareis a espada, e todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondeste. Falei e não ouviste, mas fizeste o que era mal aos meus olhos, e escondeste aquilo em que, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Deus não fala quando não há comunhão. Deus não fala quando não há disposição em fazer a sua vontade. No outro texto, o profeta Isaías diz: como a chuva e a neve que caem do céu e para lá não tornam, mas regam a terra, fazem brotar e dar frutos. Assim é toda a palavra que procede da boca de Deus, ela não volta para si vazia, antes cumpre o propósito que lhe agrada. Deus não vai jogar palavras ao vento. Deus não vai falar com você coisas irrelevantes, as quais você não está disposto a cumprir. Quando você não tem o envolvimento, quando você não tem a comunhão, quando você não tem o serviço, Deus não vai falar com você. Quando o seu coração está como o coração endurecido desse povo a quem Isaías falava essa mensagem de Deus, Deus não vai falar com você. Deus não vai te orientar se a sua prosperidade é dirigida por Ele. Deus não vai te orientar se a sua tribulação é permitida por Ele. Se você não está disposto a ouvir, e se o que você ouvir você não está disposto a cumprir, Deus não vai falar. O silêncio dói mais do que a palmada. O silêncio é duro, irmão. Às vezes eu brigo com a minha esposa, no bom sentido, né? Nunca brigamos de fato, nunca nos separamos nem por um momento. Mas às vezes há divergências de opinião. Às vezes eu quero a parede da nossa casa verde e ela quer azul. Ela quer rosa e eu quero branco. Às vezes ela quer de um jeito e eu quero de outro. Há divergência. E aí, para não haver discussão maior, há um silêncio. E principalmente da minha parte me incomoda muito. Mas às vezes guardar o silêncio é melhor do que provocar a ira. Provérbios 15. A palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita ira. Então, às vezes, é melhor o silêncio, mas incomoda aquele silêncio até que a poeira se assenta. Imagina o silêncio de Deus, irmão. Se você tem desfrutado de comunhão com Deus, se você tem conseguido ouvir a Ele na palavra, se as suas orações são orações relevantes que falam das coisas de Deus, se você tem vivido experiências em que você reconhece a mão de Deus, mesmo no pesar, como no exaltar, graças a Deus por isso. Mas se você tem passado por um momento de silêncio, volte-se a Deus. Fale seriamente com Ele. Ouça seriamente o recado que Ele quer te transmitir. Crente não pode ficar desamparado e sem resposta. Se ele está desamparado e sem resposta, é sinal de que ele não está disposto a obedecer e que aquilo que ele ouve ele não está disposto a reconhecer como mensagem de Deus. Eli não ouvia a voz de Deus, mas nós sabemos que Eli não era um sacerdote que agradava a Deus. Porém, Eli, conhecendo a lei, soube reconhecer que era Deus que falava a Samuel, ainda que aquela experiência nunca antes houvesse existido. Dali por diante, Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele chegou na casa de Jessé, ele disse assim: quando olhares para aquele homem que eu quero que você unja rei, não veja a aparência. Não veja estatura, não veja o porte, porque você vai ver o que está diante dos seus olhos. Eu vejo o que há no coração. Passou todos os primeiros filhos de Jessé. E Deus falou a Samuel. Não é nenhum deles. Mas quando veio Davi, Deus falou: é esse quem eu tenho preparado. Esse é segundo o meu coração.
Quando Samuel, que amava a Saul, desde o caso das jumentas, quando Saul leva para ele 1/4 de ciclo de prata, e Samuel já esperava por Saul, leva ele para o seu aposento particular, e Saul entra lá perdido, e sai de lá rei. E Samuel amava demais a Saul por conta disso, mas Deus falou claramente a Samuel: olha, Samuel, por que ainda incomoda o seu coração, tendo esperança nesse homem? Eu já o rejeitei. Samuel conhecia a voz de Deus. Samuel sabia ouvir a voz de Deus. Deus continua falando muito e de diferentes maneiras. Nós sempre recordamos, eu sempre recordo Hebreus 1:1. Deus falou de muitas maneiras no passado aos pais pelos profetas, mas nos últimos tempos nos falou através do Filho. É necessário manter a alma preparada para ouvir quando Deus falar. Deus está presente na vida de cada um de nós, irmãos. Lembrar-se de Deus somente quando está na igreja é um sinal de frieza espiritual, de frigidez espiritual. A igreja é um lugar muito importante. É um lugar de exercitar a comunhão, é um lugar de aprender da Bíblia, não só no culto, na escola bíblica, na reunião de oração, exercitar tudo isso. Mas se isso ficar aqui, no culto dominical, na escola bíblica, e por aí vai, eu vou me tornar um crente fraco, raquítico, anêmico. Lembrar-se de Deus é todo momento, é todo instante. Lembrar-se de Deus somente na hora do socorro demonstra que eu não conheço o Deus a quem eu sirvo. Deus não é bombeiro, Deus não é policial, Deus não é SAMU. Não adianta ligar para Ele na hora do desespero, na hora do aperto. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Sim. Clama a mim e responder-te-ei? Sim. Mas isso é de contínuo. É como eu acabei de dizer. Deus não vai atender uma ligação restrita. Sinto dizer, ele não vai atender uma ligação restrita. Ele pode sim atender uma ligação, mas adquirir um relacionamento. Se você já tem, preserve. Se não tem, corre hoje para os braços do Senhor. Se tinha e agora não tem mais, corre mais ainda, corre atrás do seu atraso, lança a sua vida, lança os seus anseios, lança o seu dia a dia nos pés do Senhor, porque, irmãos, vêm dias maus, e eles virão, e não pouparão. Não vai ver o rico, não vai ver o pobre, não vai ver o branco, não vai ver o negro, não vai ver o índio, não vai ver o homem, não vai ver a mulher. O frio vem, a chuva vem, a tempestade vem. Mas se a minha casa está firme, alicerçada, eu passo bem. Senão, é grande a sua queda. Para ouvir a voz de Deus é preciso fervor espiritual. Fervor espiritual não tem nada a ver com volume de oração. Tem a ver com frequência de oração. Não é falar muito. Jesus disse que não é falar muito, mas é falar as coisas certas. Não adianta eu falar muito, não adianta eu falar alto. Eu tenho que falar com frequência e falar as coisas certas. Fervor espiritual é constante. Fervor espiritual traz comunhão, obediência. Deus nos fala na sua palavra, nas nossas orações e nas nossas experiências. Nós temos que sair daqui hoje e adquirir aperfeiçoamento nesses 3 campos: leitura bíblica, vida de oração e experiência com Deus. Esse é o objetivo nosso. Você foi salvo por Ele para isso. Enquanto você viver aqui na terra, você tem que se aperfeiçoar nesses 3 pontos.
Isso é um relacionamento com Deus. Isso é servir a um Deus vivo e não